O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Naquele tempo, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Glória a Deus. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu todos os outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. Eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber bem mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. E ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da nossa salvação. Glória a Deus, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Verso e reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, e a vida tem contrários, e a saudade é um lugar, e só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar. Que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta, e o problema solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha uma luz. Muito bem, minha gente, o Evangelho de hoje, mais uma página daquela desconstrução de tudo que nós consideramos justo. Na semana passada nós falávamos que o grande desafio de ser cristão é justamente você perceber que há uma mentalidade a ser transformada. O cristianismo não se estabelece em nós a partir da ritualidade somente. Não é isso que nos identifica cristãos, se vamos ou não à missa ou ao culto, se você é evangélico. O que nos identifica não é a exterioridade que praticamos, mas é a maneira como nós pensamos. Não foi sem motivo, e eu já disse isso muitas vezes, você já deve ter me escutado falar inúmeras vezes, que não há como falar da transformação que o Evangelho nos causa, sem citar a filosofia de Paulo, que chamou a conversão de metanoia, isto é, a mudança da mentalidade.
Paulo traz um conceito grego, da filosofia grega, para nos ajudar a entender o que significa ser verdadeiramente cristão. Ser essencialmente cristão significa ter o mesmo pensamento, as mesmas escolhas, os mesmos sentimentos que Jesus. E Jesus, quando conta essa história, que aparentemente seria reprovada por nós, naquilo que nós falávamos no domingo passado, se você avalia o seu senso de justiça, é possível que você tenha 1000 motivos para não perdoar o filho pródigo. Que você até deixasse ele voltar para casa, mas o recebesse naquela condição que ele mesmo achou justo. Porque veja bem, quando o filho pródigo volta para casa, depois de ter gastado todo o dinheiro do pai, ele já tinha feito o seu juízo de valor. Ele já tinha entendido que somente seria justo voltar para casa se viesse a ficar sob a condição de empregado do pai. Ele não estava reivindicando a filiação novamente. Ele sabia que tinha errado. Ele já tinha pleno conhecimento e entendimento de que, ao pedir a herança para o pai, ao expor o pai àquela humilhação, nós falávamos disso também, que você pedir a herança antecipadamente é como você dizer ao seu pai que ele estava morto a partir daquele momento. O menino já tinha todo esse entendimento que se ele tivesse que voltar, teria que ser sob a condição de empregado. Nunca mais desfrutar do amor do pai, da intimidade da casa, mas não. O que o pai ofereceu para ele foi justamente uma surpresa ao seu senso de justiça. O pai desconstruiu o senso de justiça do filho. Eu, com toda sinceridade, quando eu penso na qualidade do meu cristianismo, no quão a minha mentalidade já está transformada pelo Evangelho, eu tendo a ficar no raciocínio do filho. Não é justo que o pai o reintegre à vida familiar. É justo que o pai o trate como um empregado. Mas aí eu me sinto no meio do caminho. Sobretudo quando ouço esse evangelho de hoje. A história é muito simples. Se você não prestou atenção, eu repito em poucas palavras. O dono de uma grande vinha, isto é, certamente ele produzia vinhos, tinha lá o cuidado com as uvas, ele precisava de homens e mulheres que trabalhassem. Naquele momento, ele passa pela praça e chama digamos que ele chamou ao meio-dia, levou alguns funcionários, colocou para trabalhar ao meio-dia, alguns já estavam trabalhando desde a manhã, parte da manhã. Depois, no final da tarde, deu na telha dele de sair buscar mais. Só que já faltava 1 hora para terminar o turno. Ele vai, traz aqueles que não tinham sido contratados, faz um gesto de carinho, de solidariedade, põe para trabalhar e na hora de pagar, todo mundo recebe a mesma coisa. Eu não sei se honestamente isso faz sentido para nós. Eu não sei se honestamente nós teremos a capacidade de tomar a mesma decisão do patrão, do dono da vinha, que disse: eu combinei uma moeda de prata pelo dia de trabalho, então eu estou pagando. Mas aí aquele que tem o mesmo senso de justiça que eu, que você, vai e pergunta: mas não é justo isso? Nós trabalhamos o dia inteiro, aguentamos o cansaço do sol, o cansaço que o sol nos traz. Esses aí, os bonitões da balachita, né? Como a gente falava quando era criança, né? O bonitão da balachita, que era aquele macaquinho, né? Que era no belezinho. O bonitão da balachita chega no final e recebe o mesmo tanto que nós. Aí o patrão diz: olha, não foi o que nós combinamos, eu não paguei para você o que eu combinei, então eu vou dar ao outro o que eu quiser. Você não administra a minha capacidade de ser generoso. A minha capacidade de surpreender em generosidade não está condicionada pela sua forma justa de compreender as coisas. Minha gente, se nós vamos honestamente pensar nesse parâmetro de reflexão, de estabelecimento de regras,
Eu acho que, não sei você, mas eu digo por mim, eu considero que não foi justo o que o patrão fez. Mas aí é que está a questão. Eu ainda preciso evoluir. Eu preciso evoluir espiritualmente para que essa história não me incomode mais. Da mesma forma como eu preciso ainda evoluir para entender a história do filho pródigo, sem que aquilo me pareça uma injustiça. Porque quando a minha mentalidade está essencialmente transformada naquilo que por essência eu já sou, mas ainda não me tornei, porque nós estamos em processo de vir a ser, a filosofia de Heráclito, o eterno modificar as estruturas, tornando-as elas sempre elas mesmas. O rio não se transforma em outro, ele se transforma sempre no mesmo rio, mas a essência dele é ser eternamente movimento. É isso que faz o rio ser rio. Ele dizia, não se banha duas vezes na água de um mesmo rio. Então dá-nos aquela impressão de que quando nós entramos o rio já é outro. Não, o rio é essencialmente o rio, porque ele só é essencialmente rio enquanto se modifica. Então é lindo pensar assim, eu estou em processo de transformação, mas não para tornar-me um outro, mas para tornar quem eu sou, para essencialmente ser eu mesmo, esse que Deus semeou, você naquilo que Deus lhe semeou, e precisando ter uma mentalidade tão evoluída do ponto de vista espiritual, que essa história não nos surpreenda mais. Como eu dava aqui há uns 2 domingos atrás, o exemplo daquela história de um monge que foi amarrado e torturado dias e noites, e quando ele foi enfim libertado, ele foi encontrar o guru dele, e o guru perguntou: como foi que você viveu esse tempo em que você estava amordaçado e sendo torturado? Ele falou: muito difícil. E o que foi mais difícil? Ele falou: quando eu percebi que eu já estava começando a querer o mal dos que me torturavam. Olha que estado de evolução. De você ser capaz de estar acima de tudo e de todos, não no sentido de ser superior, não, pelo contrário. Isso é um estado de profunda humildade, que lhe faz viver a mesma postura de Jesus na cruz. Quando ele olha para o seu Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Nós estamos entrando dentro de um contexto de tanta profundidade, que eu tenho até medo de ficar falando sobre isso. É tão profundo, é tão fecundo esse território, que é um território que você precisa trilhar, que é a capacidade que você tem de ver as pessoas, as situações, para além daquilo que está aparente. É muito mais do que a gente enxerga. Às vezes aquele que está me torturando, aquele que está sendo cruel comigo, na verdade ele está tentando corrigir uma história dentro dele, de inúmeras crueldades que ele também sofreu. O problema dele não sou eu. Por acaso eu entrei no meio do caminho. No fundo, quem ele precisa matar é alguém dentro dele que ainda tem desejo de matar alguém. No fundo, aquela pessoa que foi tantas vezes usada, abusada, quando ela abusa e usa outras pessoas depois pela vida fora, porque ela não soube corrigir dentro dela a agressão, o abuso, no fundo, ela tenta matar dentro dela, mas ela não sabe fazer isso. Ela não teve entendimento espiritual para isso, por isso ela faz nos outros. Por isso que eu sempre digo, eu, por exemplo, quanto mais evoluo espiritualmente, do ponto de vista espiritual humano, mais eu vou ter entendimento daquilo que eu quero julgar sobre os outros, que na verdade é um fardo que eu não estou suportando em mim. Eu preciso tomar muito cuidado, ter muita consciência, para eu não ficar impondo aos outros aquilo que eu não corrigi dentro de mim. Requer muita maturidade espiritual. Inclusive, às vezes ontem fazia uma partilha comigo que fez muito sentido. Posso contar, Zezinho? Muito rapidamente. A Ziza percebeu que dentro dela existiam 2 estruturas, que ela quis chamar de rainha e escrava. Um lado da personalidade da Ziza, essa tal rainha,
que se sente no direito de dar ordem a tudo e a todos. Escraviza. Claro que essa rainha tende a escravizar outras pessoas que estão fora. Mas antes de escravizar pessoas que estão fora, ela escraviza a outra parte da Ziza, que ela põe para trabalhar além do que o corpo dela pode, para sentir, às vezes, muito além do que ela é capaz de sentir. Sabe? Tente pensar você assim, uma parte de você dando ordens à outra parte. Uma parte de você sendo cruel com você mesma. Uma parte íntima, particular, toda sua, colocando num processo de escravidão aquilo que você é. Eu me lembrei muito das distinções que a psicologia nos ajuda a fazer do ego e do eu. O ego é grande e ele o tempo todo está necessitado de bajulação, o tempo todo ele quer reconhecimento público, ele está preocupado com números, ele o tempo todo, tudo que ele faz é pensando na repercussão. O eu não. O eu é essa parte de nós que se acomoda tranquilo, depois de um dia bem vivido, ainda que ninguém tenha visto. É aquela cirurgia bacana que você fez, maninho, que você tem consciência de que você devolveu qualidade de vida a quem você operou. Isso é do ego. Desculpa, isso é do eu. Agora, se você sai de lá alardeando que você é o cara, essa é uma necessidade do ego. É a rainha e a escrava, que eu também tenho dentro de mim. À medida que eu ouvi o áudio da Ziza, eu não tive ainda condições de responder, porque eu estava muito borocochô. Tive uma baixa de energia esses dias que vocês não imaginam. Desde segunda-feira. Não é tristeza, não é nada, é uma baixa de energia. Sabe quando você não tem nada para oferecer? Estava assim. Estou assim ainda. Estou aqui no sacrifício. Porque eu sei que esse momento é importante. Mas eu também tenho essa estrutura dentro de mim, que me cansa, que é injusta comigo. E eu, quando não tenho controle dessas duas pessoas que me habitam, dessas duas entidades, vamos usar o termo da filosofia, o ente, é o ser. Quando eu não tenho controle dessas duas entidades, eu fico à mercê delas. Evoluir espiritualmente é você acender a consciência de que você não está sendo justo com você e que quando você não é justo com você, sobra para os outros. Evoluir espiritualmente é quando você é capaz de interferir nessas realidades por meio do conhecimento. Isso não é mágica, isso não é místico, viu? Não chame isso de místico, isso não é misticismo, isso é humano. Que é a capacidade que você tem de entender uma realidade. Entender é entrar com o outro na tenda dele, não minha. Se eu quiser entender o outro, eu terei de entrar na tenda do outro e ver como é o mundo a partir da sua tenda. Aí você tem uma visão melhor dele. Por isso eu digo, às vezes, a nossa hermenêutica, o nosso caminho de interpretação é muito pautado a partir das nossas neuroses. Eu, porque estou doente emocionalmente, tendo a impor sobre os outros as minhas doenças emocionais. Porque não estou bem harmonizado com a minha história, com os meus limites, com o próprio processo do tempo em mim. Ou porque sou burro mesmo. Sim, às vezes eu sou muito idiota. E eu imponho as minhas idiotices aos outros. Eu costumo dizer que, quando eu escuto um pregador, o que mais me chama a atenção é a capacidade que ele teve de livrar-se de suas idiotices. É o quão ele já é livre de si mesmo, e o quão ele já é capaz de pregar o Evangelho sem colocar no Evangelho as imposições da sua vontade, por exemplo. Porque se eu sou um cara egoísta, incapaz de ser generoso, eu vou fazer uma ginástica para que esse Evangelho diga exatamente o que eu quero, e não o que ele está me dizendo. E ele hoje me incomoda. Ele me incomoda
porque ele aplica uma justiça que eu ainda não sou capaz de viver. Mas não é porque eu não sou capaz de viver que eu vou deixar de perseguir e querer. Não é porque eu não sou capaz de viver que eu vou querer impor a este texto a minha lógica. Eu poderia muito bem fazer uma ginástica exegética aqui e dizer Jesus. Não é bem assim como parece ser. Não, é exatamente como está dito. Se a generosidade do outro me incomoda, é porque talvez eu ainda não seja generoso comigo o suficiente para curar tudo aquilo que em mim não foi generoso comigo, para curar todos os que não foram generosos comigo, e eu não escutar essa história como um desaforo à minha história pessoal. Então eu tenho um caminho de cura a ser feito, para que quando eu escutar essa história, ao invés de ficar com aquele sentimento, mas esse cara foi injusto com os outros, eu me alegre e só pense assim, que coisa maravilhosa, que história linda. Alguém foi capaz de pagar todo mundo de maneira igual porque achou isso justo. Então há uma decodificação a ser feita. Se eu começo a entender o contexto da generosidade alheia, eu começo a ser generoso comigo também. E esse ciclo a gente não sabe onde começa e onde termina. Eu tenho que entender isso todo dia. E vou te falar uma coisa, o entendimento de hoje prescreve. É igual o sentido da vida. Eu já tenho reservas de sentido da vida. Mentira. O sentido da vida gasta, igual roupa, que esgarça com o tempo. Se nós não renovamos diariamente, o sentido se esgota dentro de nós. O conhecimento se esgota dentro de nós. Tudo esgota, prescreve, passa o tempo, vai, envelhece e precisa ser renovado. Portanto, se nós quisermos verdadeiramente dizer que somos cristãos, nós precisamos ouvir essa história e nos alegrar com ela. Se essa história provoca alegria no nosso coração e você comemora a generosidade que você percebeu, nós estamos no eixo do cristianismo. Se nós escutamos essa história e naturalmente somos invadidos por um mal-estar e de pensar que este homem foi injusto com os que ele havia contratado no início da manhã, então nós precisamos dar uma olhada na nossa história pessoal, no nosso processo de conversão, naquilo que ainda não foi curado dentro de nós, porque se não estivermos curados, o Evangelho não é possível para nós. Eu, como pregador, como um homem que tem uma oportunidade de falar a milhões de pessoas todos os dias, eu sempre me pergunto isso. Será que a minha pregação está livre nas minhas neuroses, dos meus limites? Será que eu estou sendo capaz de propor o Evangelho como ele é, na sua raiz, na sua essência, na sua verdade? Jesus não tinha preconceito, Jesus não tinha medo dos pecadores, mas eu tenho. Eu tenho preconceitos, eu tenho medo do pecado, porque toda vez que eu estou diante de alguém que peca, eu me olho e eu me vejo pecador também. Então eu prefiro criar uma fachada de santidade para o outro, para que ele me incomode menos. Eu crio os meus grupinhos de hipocrisia, onde a verdade não é permitida, onde a verdade não é bem-vinda. Mas eu não quero ser assim. Eu não quero que os meus preconceitos prevaleçam. Eu quero cada vez mais superá-los. Porque na essência do Evangelho não existe acepção de pessoas, não existe preconceito, não existe essa pretensão de que a minha religião me transformou numa pessoa melhor que os outros, que as outras. Não. O Evangelho que eu persigo, que eu quero, é aquele que me faz o tempo todo sondar as minhas feridas pessoais, emocionais, para que a partir da cura delas eu possa viver
como promotor da cura de outros. Desejo do fundo do meu coração que no próximo ano, quando esse Evangelho for novamente proclamado e a gente ouvir essa história, a gente se alegre com a generosidade do patrão, ao invés de achar que ele foi injusto com os seus funcionários.